Hoje eu tenho uma breve meditação num texto que não é comum para essa data, mas eu fui lembrado dela e o Espírito Santo não me deixou em paz até eu concordar com ele. Tá bom, então vou compartilhar essa palavra. O Senhor quem sabe. Por gentileza, abra a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. A minha boca também fica seca, viu, Regina? Quando eu falo aqui, um pouquinho de nervo. Hebreus 10. O contexto da carta dos Hebreus, ele está discutindo essa questão que Jesus é superior. Ele é superior aos anjos, ele é superior às leis do Antigo Testamento, ele é superior em todas as categorias que você vai comparar nas Escrituras. Ele mostra que Jesus ele é mais, ele é superior, ele é muito mais. E nesse texto aqui no capítulo 10, ele está falando sobre a oferta que normalmente se fazia antes de Jesus, e animais eram ofertados para que os pecados fossem cobertos e as pessoas obtivessem como que um adiamento ou um perdão que eles iriam receber mais adiante. Eles recebiam normalmente aí mais um ano na sua caminhada. E o sacerdote na época ele tinha uma oferta específica, que era aí um pouquinho antes da festa dos tabernáculos, no dia da expiação, que ele fazia uma oferta por todos os pecados pelo ano todo. E ele faz essa comparação e ele lembra aqui o Salmo de número 40, quando ele escreve ali no versículo de número 5, Hebreus 10, 5. Ele diz: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele continua então a interpretar esse texto já na sequência aqui. E o que me marcou durante esses dias é essa frase que é atribuída a Jesus quando ele diz, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus, quando ele nasceu com este propósito. E quando nos céus houve uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Isaías estava arrebatado diante de Deus, diante do trono de Deus, e ouviu a conversa que havia, e a pergunta que o Pai fazia, quem irá por nós, quem irá trazer o resgate, a restauração para as pessoas, para que elas tenham de novo relacionamento conosco, uma voz se ouve no céu e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E aqui é a mesma voz do Senhor Jesus dizendo, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Interessante que ele fala aqui das ofertas, ele fala aqui dos sacrifícios, e ele diz que Deus não quer isso. E ele diz que quando entrou no mundo, quando ele nasceu, sacrifício e oferta não quisestes, antes corpo me formaste. Jesus ele encarnou como ser humano. Ele se tornou um como nós, nasceu como nós, e se limitou à nossa limitação física, à nossa limitação de tempo, à nossa limitação de entendimento, à nossa limitação de vida. Ele se identificou totalmente conosco, mostrando como era e como é o momento que vivemos hoje, que é o momento da graça. Não vivemos mais debaixo da lei, onde as coisas aconteciam exteriormente, onde as coisas aconteciam para obter o favor da parte de Deus. A oferta, o sacrifício que eram feitos era para obter o favor do perdão. Hoje, quando nós estamos no tempo da graça em Cristo Jesus, nós usufruímos já do perdão de Deus, nós já vivemos o perdão, ele já está estabelecido, nada que eu e você possamos fazer
é digno o suficiente de merecer o perdão da parte de Deus. Deus já estabeleceu e nós simplesmente usufruímos isso, porque Jesus encarnou a vontade de Deus. Ele encarnou, ele se tornou totalmente. Ele não fazia a vontade de Deus, ele era a vontade de Deus em ação, como diz o evangelista. Quando você quer conhecer a vontade de Deus, leia os evangelhos. Jesus é a vontade de Deus em ação. Aquele que tem dúvida sobre a cura, Jesus. Aquele que tem dúvida sobre a libertação, Jesus. Aquele que tem dúvida sobre a pregação da palavra de Deus inspirada, debaixo de autoridade, olhar para Jesus. Ele é a vontade de Deus em ação, ele encarnou ela, ele manifestou, e ao olhar para Jesus, ao ver o nascimento de Jesus, você vê a vontade de Deus, e ele se estabelece como o verbo vivo, como aquele que agora é a própria vontade de Deus. E esse encarnar a vontade de Deus está aqui, quando Jesus diz, eis-me aqui, eis aqui estou. Ele fala algo interessante, aqui é dado entre parênteses, na minha tradução, lá no Salmos 40 não é colocado no parênteses, não sei como é que é os detalhes das traduções e como é trazido, mas ele diz ali, no rolo do livro está escrito a meu respeito. O Pai profetizou, e nós falamos um pouquinho nesses últimos domingos, como ele profetizou a vinda do Senhor Jesus. Pelo menos 700 vezes foram ditas no Antigo Testamento que Jesus viria. A primeira foi em Gênesis 3,15. E dali veio mais e mais, e Jesus foi se manifestando já na criação e no Antigo Testamento, em muitos momentos, anunciando que ele viria. E chegou o tempo pleno, e ele veio. E ele veio e ele cumpriu exatamente o que estava prescrito para ele. E ele diz, inclusive, que ele falava o que lhe era prescrito. Não falava da própria cabeça, nem da sua própria invenção. Ele era a vontade de Deus, ele era o próprio pensamento de Deus, e o seu falar, ele estava prescrito. E ele falava exatamente o que lhe era dado. Quando você vê Jesus conversando com as pessoas, ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Eu não vim cumprir um desejo pessoal, eu não quero que as pessoas me sirvam. Eu vim para servir e dar a minha vida pelo resgate das pessoas. O foco dele estava totalmente rendido à vontade de Deus para cumpri-la. Fazendo agora um paralelo para nós. Os seus dias, eles estão escritos no rolo do livro. Deus estabeleceu as obras para que você possa andar. Ele estabeleceu as palavras para que você possa falar. Ele estabeleceu tudo para que você possa usufruir da vontade de Deus na sua vida, na minha vida. Está planificado. Deus, como eu falei na semana passada, quando Deus faz algo, ele estabelece o final, e aí ele vai para o início e ele começa. E aí, aquele texto que diz lá de Apocalipse, desde antes da fundação do mundo, Jesus já havia morrido, porque o plano já estava estabelecido, e ele veio com um propósito muito claro. Ele sabia o alvo dele. Ele sabia por que ele tinha nascido. Ele tinha nascido para morrer. E ressuscitar dentre os mortos, e este ser o primeiro a abrir a porta para que você e eu possamos viver o que ele viveu. Assim como ele encarnou a vontade de Deus, e ele era a vontade de Deus, você e eu somos chamados a encarná-la. A não fazer a vontade de Deus, mas ser a vontade de Deus sobre a face da terra. Às vezes pensamos que a graça, ela me liberou da vontade de Deus. Eu não preciso mais fazer a vontade de Deus. Pois Deus já me abençoou. Para que eu preciso então? Já a bênção já é minha, para que eu preciso seguir a vontade de Deus? Aí eu não entendi ainda a minha salvação. Eu ainda não encarnei a vontade de Deus. A graça, ela me faz viver a vontade de Deus de uma forma natural. O perdão, é natural eu perdoar. Eu não tenho que perdoar,
eu perdoo. As minhas finanças, eu não tenho que dar o dízimo, não tenho que dar a minha primícia, nem tenho que dar a minha oferta. É natural, eu me envolvo com a vontade de Deus, entendo ela e eu pratico ela. Não é uma obrigação, é um prazer. E quando se pega lá no Salmo, ele diz assim, esse mesmo texto, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele diz ali no Salmo, me agrada fazer a sua vontade, é o meu prazer, a minha satisfação. Eu vim e o meu coração está na vontade de Deus, é o meu prazer, a minha satisfação, não é obrigação. A diferença da lei é essa, a vontade de Deus é uma obrigação. A diferença quando você anda debaixo da graça de Deus é natural, é desejoso. Você anseia e busca, nada mais é uma obrigação, é um prazer amar o seu irmão. Você não tem que amar, você não tem que perdoar, você não tem que. Você ama, você serve, porque você encarnou, entendeu a vontade de Deus. E eu queria terminar com um exemplo de um jovem, nos seus 13, 14 anos, lá numa ilha do Caribe, buscando a vontade de Deus para a vida dele. Ele teve uma visão do propósito da vida dele. Deus deu o propósito dele, e não deu só o propósito, deu para ele uma visão, uma imagem do que ia acontecer na vida dele. E ele disse, obrigado Deus, agora o Senhor me deu uma razão pela qual eu posso viver. E Deus diz para ele, mas eu ainda não posso usar você. Como assim, Deus? E o Espírito Santo testificou no coração dele, eu vou poder te usar quando você estiver disposto a morrer pelo teu propósito, pelo teu chamado. Jesus, ele viveu para morrer. A graça nos leva a isso. Paulo diz assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O seu propósito de vida vai lhe levar a um entendimento e a uma postura. Você não procura uma razão para viver, você procura uma razão pela qual você quer morrer. Essa semana eu estive em São Paulo num treinamento. Comecei a falar um pouquinho sobre família com eles. A maioria descrente ali. E eles começaram a me cutucar e disseram, você precisa pôr mais fogo nesse teu tema. Você está falando muito certinho, muito quadradinho. Eles começaram a falar, você precisa falar com mais emoção, com mais coração na questão da família. A gente quer ser mais catedrático, né? Assim, mais professor. E disse, não é assim. A taxa de divórcio, qual é a taxa de divórcio nessa nação? O seu coração tem que chegar ao ponto de você dar a sua vida para abaixar a taxa de divórcio no Brasil. Uau! A sua profissão, o seu propósito de vida vai lhe levar a essa atitude de coração. A razão pela qual eu vou morrer. A razão pela qual eu vou me doar. Esse jovem, ele cumpriu o propósito dele. Algumas semanas atrás, um mês atrás mais ou menos, o avião dele, ao aterrissar, ele bateu em alguma coisa, explodiu. Ele e a esposa e mais 7 pessoas morreram com ele nesse acidente. Ele cumpriu o propósito. E nos últimos anos, ele falava o seguinte, não morra velho. Não fique se preocupando em morrer cheio de dias. Morra vazio. A sua vida totalmente derramada no propósito que Deus chamou você para você cumprir. Morra vazio, morra entregue, morra entregando tudo que Deus colocou no seu coração. O próximo ano vai ser um ano assim. Nós vamos começar a falar sobre propósito, vamos falar sobre visão. Vamos dar uma passeada nos dons e vamos ver os dons que tem tudo na igreja. Vamos dar uma revitalizada nesse processo.
E cada um vai entender dentro da sua profissão onde está. E assim como Jesus veio, não para ser servido, não para ser exaltado e glorificado simplesmente. Ele veio para dar a sua vida por você e por mim. E essa é a mesma história conosco. Ele nasceu em nós para que a nossa vida seja derramada a favor do nosso próximo. A nossa vida, nós chegamos ao final da nossa vida vazios, porque demos de tudo, demos toda a nossa vida para o propósito que Deus nos chamou para viver. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Você que veio hoje aqui, e veio com o coração, eu quero conhecer a Deus. Eu quero entregar a minha vida a Ele, como Ele entregou a vida dEle por mim. Eu quero entrar na graça de Deus. Eu quero te convidar hoje a você fazer uma oração comigo, junto com a igreja, junto com as pessoas ao seu lado. E depois eu gostaria de orar com você. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar assim. Querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor enviou o Senhor Jesus para a minha salvação, para me livrar da condenação eterna. Hoje eu recebo o seu perdão e ao Senhor Jesus como Senhor na minha vida. Eu te agradeço que o Senhor me acolhe como eu estou e como eu sou. Eu me apresento diante do Senhor. Enche-me com o seu amor e com a sua graça. E eu quero lhe servir com toda a minha vida. Amém. Quero te convidar hoje, nesses dias em que nós estamos celebrando o nascimento, a lembrança, mesmo sabendo que provavelmente essa festa aconteceu lá em outubro, na festa dos tabernáculos, mas no nosso calendário estamos nesse dia. E assim como Jesus, Ele declarou vez após vez essa postura: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim, ó Deus, para cumprir a sua vontade. E ao fecharmos esse ano e olharmos para o próximo ano, quero te convidar nesses dias a agradecer a Deus pelo ano e a se propor: Deus, no próximo ano eu quero de uma forma renovada, assim como Jesus, encarnar a sua vontade. Eu quero vivê-la e me entregar por ela. Eu estou disposto, a Deus, a derramar a minha vida para cumprir com a sua vontade. Amém, queridos? Sim, Deus, aqui está a sua noiva comprada com o sangue do Cordeiro. Aqui está a sua igreja separada para lhe honrar. A sua igreja separada para encarnar a sua vontade. Senhor Deus, bendito seja o Senhor por permitir que Jesus nascesse para que nós vivêssemos. Obrigado, Senhor, que hoje nós podemos render a nossa vida, render tudo que somos e tudo que temos aos seus pés, para que a sua vontade se cumpra em nós. Sim, a sua vontade é o nosso prazer, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Deus, como o Senhor tem escrito no seu livro dos dias de nossas vidas, como o Senhor tem estabelecido o nosso destino de sermos como Jesus e de servirmos como Ele o faz. Sim, ó Deus, aqui está a nossa vida. Leva-nos, Senhor, a uma intensidade mais profunda de viver a sua graça, de termos as nossas vidas sendo, como Paulo disse, sendo derramadas em libação, sendo derramadas como um copo d'água na terra seca, para que ela tenha vida. A nossa vida, Deus, lhe pertence, pois o Senhor nos comprou com o precioso sangue. Tudo que somos, tudo que temos, tem vindo do Senhor,
e é para o Senhor. Recebe, ó Deus, essa oferta da nossa vida. Recebe, ó Deus, as nossas primícias, os nossos dízimos, as nossas ofertas aos seus pés. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por este ano que o Senhor nos permitiu servir ao Senhor e cumprir com a sua vontade ali no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, onde nós nos movemos no ir e no vir. Nós entregamos aos seus pés, ó Deus, toda a nossa obra. E bendizemos ao Senhor. Bendizemos ao Senhor. Bom é o Senhor. E onde há um Deus como o Senhor, que nos tem amado e que tem manifesto o seu amor em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Bendito seja o seu nome. Exaltado seja o Senhor. Digno ao Senhor de toda honra, de todo louvor, de toda gratidão, de toda rendição do nosso coração. Amamos ao Senhor e somos gratos a Deus por viver nesta graça de sermos um povo abençoado, uma família abençoada, uma família que usufrui da bênção, do agir, do favor, da presença, do poder, do propósito do Senhor em nossas vidas. Ah, Senhor, muito obrigado. Bendito seja o teu santo nome. E o povo de Deus diz: amém, glória a Deus.